Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é quinta-feira do feriado de Semana Santa e assim, semana que vem vai ser cheio de prova. Na segunda, na terça e na sexta vão ter provas e na quarta vai ter uns 2 trabalhos para entregar. Então assim, esse feriado vai ser cheio de estudos. E agora eu também sou monitora de uma matéria do terceiro período, que é a matéria sobre a matriz cognitiva da psicologia. E a prova deles também vai ser na segunda, então eu combinei com os alunos de fazer hoje uma revisão dos assuntos da prova. E assim, eu tô achando muito legal, assim, ser monitora, porque está me proporcionando revisar esses assuntos. Para vocês terem noção, o material que eu vou usar hoje para revisar com eles, eu já tinha feito na época que eu tinha estudado. Eu só, adaptei porque é uma outra professora, então ela está usando textos diferentes e tal. Enquanto não começa, eu vou revisar esse material que eu fiz para ver se está tudo certo. E também eu preciso acrescentar 2 teóricos que estão no texto deles, que não estão aqui. E aí vocês vão me acompanhar e também me acompanhar essa semana louca de estudos. E eu também quero mostrar o que eu gosto de fazer para conseguir me preparar para as provas de uma forma tranquila. Gente, acabou agora a aula da revisão. Eu estava nervosa, né? Um pouco tímida, mas eu acho que foi bem legal, na verdade. Nossa, mas eu senti na pele o que os professores sentiram, né, no período das aulas online. Só você ali, com a câmera ligada, geralmente os outros estavam com as câmeras desligadas, aí você perguntava e ninguém respondia. E aí você fica sem saber se o seu microfone está ligado ou desligado. Mas eu acho que deu tudo certo no final. O pessoal disse que gostou e também pediu os slides que eu usei. Na verdade, foram meu resuminho no Notion que eu fiz dessa matéria que eu já tinha feito. E acho que foi bem legal, na verdade agora eu tô animada. E aí eu já vou começar a revisar a matéria de psicologia escolar. Para essa matéria ele vai utilizar 3 textos sobre esse assunto. Ele disse que tudo que vai cair na prova tem no texto e tem no slide, que era pra gente se guiar pelos 2. Então eu vou utilizar isso pra fazer um resuminho. Eu já li os 3 textos, então tudo que eu achei importante, eu já fiz minhas marcações. Uma coisa que eu já gosto de fazer quando eu tô lendo os arquivos, os textos que eu estou lendo, é sempre não só marcar e fazer essa leitura passiva, mas uma coisa que eu tento fazer quando eu estou estudando é fazer um estudo ativo, uma leitura ativa. Então, tá conectando um assunto ao outro, fazendo as anotações nas margens do que eu estou entendendo, do que eu estou com dúvida. O que eu quero fazer agora é juntar o que eu tenho anotado nesses 3 textos, o que eu já tenho marcado, o que eu já tenho anotado, e juntar em um arquivo só para fazer esse meu resumo.
já é sexta-feira e eu não gravei mais nada depois que eu terminei de estudar pra vocês. Porque assim, quando já deu umas 9 horas da noite, eu acho que eu já estudei bastante e eu queria, assim, aproveitar um pouquinho, né, desse feriado. E aí eu fui assistir o filme Luca, que é da Pixar, e eu adorei muito, é um filme muito legal. Eu acho que pra quem gosta de animação, assim, o estilo do desenho tá muito bonito. E o filme é muito legal, muito fofinho, adorei. E agora, antes de começar a estudar, eu vou arrumar meu quarto. Aí eu acho que eu vou tentar gravar, porque particularmente eu gosto de ver vídeos de limpeza e tal, arrumação. Mas eu só vou deixar aqui no vlog se ficar bonitinho a gravação. Se não ficar, esquece. Então, gente, eu parei por enquanto de fazer esse trabalho, mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que tá. Só que assim, eu tô achando que eu estou me dedicando muito pra um trabalho que só vai valer 2 pontos. Então eu resolvi assim, vou parar por enquanto, vou estudar as outras coisas que eu preciso estudar e pra essa matéria eu tenho que fazer um outro relatório que vale mais pontos, que eu já comecei também. Só que eu prefiro adiantar logo outras coisas e depois, talvez até, tipo, na véspera de entregar esse trabalho, eu termine. Porque assim, eu acho que eu já fiz mais da metade. E agora eu vou começar a estudar os assuntos de psicopatologia, que assim, eu diria que é a prova que eu estou mais nervosa, porque é uma quantidade muito grande de assuntos, mas eu vou começar a estudar agora. Para essa matéria, a gente está utilizando tipo, o CID, que ele é a classificação de transtornos mentais e de comportamentos. E assim, para quem não sabe, o CID é dividido em famílias de doenças. E para essa prova vão cair 4 famílias de doenças, que é a família 0, 1, 2 e 3. E assim, dentro de cada família tem várias doenças que existem sintomas parecidos e que a gente pode se confundir. Então, não sei como vai ser. Eu vou, né, estudar, focar direitinho quais são as diferenças de uma doença para outra, de um transtorno para o outro. E agora eu quero tentar estudar pelo menos uma família e também a parte de introdução que o professor fez antes de começar, né, a dar as famílias do CID. E dependendo da hora que eu terminar de estudar, eu pretendo assistir alguma coisa, algum filme, alguma série pra relaxar, porque depois de estudar só psicopatologia, depois de fazer esse trabalho de mapas mentais, eu acho que eu mereço. Até pra servir como uma recompensa dessa minha tarde, minha noite de estudos. E algo que eu até recomendo. É muito importante a gente fazer essas pausas e
não só focar o tempo todo nos estudos, isso é impossível. O nosso corpo não consegue ficar o tempo todo estudando e focado nos estudos. A gente fazendo essas pausas, o momento que a gente senta realmente para estudar, a gente vai estar muito mais descansado e aliviado, porque não adiantaria nada, tipo, eu ficar estudando e me forçando a estudar, tipo, até de madrugada, porque depois de um certo momento eu não iria, tipo, mais render nada. E outra coisa que eu também gosto de fazer, como vocês podem estar percebendo, eu não pego uma matéria pra estudar, tipo, e estudo todo o conteúdo dela. Ontem eu peguei um pouquinho de psicologia escolar para estudar, depois eu peguei a parte da avaliação psicológica para estudar. E fazendo isso eu vou conseguir estudar tudo e todas as matérias de uma forma positiva. Porque não adiantaria nada, eu, por exemplo, estou preocupada com psicopatologia, vou estudar só ela, e aí só estudar domingo para a prova de psicologia escolar, ou para depois da prova de psicopatologia ter um monte de trabalho para escrever. Então eu iria escrever todo esse trabalho só depois da prova pra entregar no outro dia. Assim, é algo que eu gosto de fazer. E como eu tive esse tempo assim de feriado e fim de semana pra estudar, eu prefiro ficar estudando de uma forma mais leve e eficaz pra mim do que ficar me matando de estudar e nervosa. Como eu mesma já fiquei, tipo, em outra época da minha vida, sabe? E é isso, mas agora eu vou realmente começar a estudar psicopatologia. Então, eu confesso que ontem, enquanto estava estudando, bateu um pouquinho de desespero, porque assim, é realmente muita coisa. E por mais que eu já tivesse visto o conteúdo e estivesse revisando, ainda assim tinha muita coisa e aí eu sentia, nossa, como é que eu vou? Porque assim, eu estava estudando uma família,
que têm características similares, parecidas. Então, acontece por mais que algumas tenham características específicas, sintomas específicos que as diferenciem, você fica um pouco confusa. E também, assim, pra me ajudar, eu comecei a ver uns vídeos que explicam, assim, as diferenças, né, entre essas doenças. E eu acho que é isso que eu tenho que focar, tipo. E aí eu também li os estudos de caso que falam sobre essas doenças. E aí, quando eu terminei de estudar essa família, eu decidi que eu não ia mais estudar, tipo, ontem já deu. Aí eu fui realmente assistir um filme, que foi o Projeto Adam, que tem na Netflix. Eu confesso que eu botei ele mais pra ver, porque nessa semana o ator que faz o Adam foi confirmado que ele vai fazer o Percy Jackson na nova série do Disney Plus. Então eu tava curiosa pra ver como ele é atuando e tal, porque o pessoal falou muito bem da atuação dele, aí eu queria ver, ter minhas próprias conclusões. E também eu vi muita gente falando bem desse filme. O filme é bem alto astral, bem legalzinho, assim. É um filme, assim, pra ver com a família, assim, com criança. Acho que se eu fosse criança, eu iria gostar mais desse filme. E falando da atuação do menino, ele realmente é um bom ator. Ele tem muito carisma. E assim, acho que dependendo do que forem fazer, eu imagino que ele consegue, sim, fazer um bom Percy Jackson. E aí foi um bom filme pra eu relaxar. E hoje já é sábado e mais tarde eu vou sair com meu namorado pra assistir o filme Medida Provisória, que é dirigido pelo Lázaro Ramos. E eu estou muito curiosa pra esse filme. Depois eu digo o que eu achei dele. Mas antes disso eu vou voltar pra estudar psicopatologia. E aí eu vou focar na família 1, que é sobre transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. De todas as famílias que a gente estudou, é a mais simples. Bom, gente, eu percebi que eu não consegui gravar tudo o que eu estava estudando, então eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz enquanto estava estudando. Eu comecei a criar essa página ontem com todos os assuntos da matéria. Eu comecei a passar aqui, tipo, nas minhas palavras, o que tem, falando sobre o exame psicopatológico, todas as funções mentais que a gente precisa julgar. E aí eu botei algumas fotos que estão no slide. E depois eu vim detalhando os transtornos. Essa família aqui de transtornos mentais e orgânicos foi a que eu estudei ontem. E hoje eu fui estudar a parte dos transtornos devido a substâncias psicoativas. E eu detalhei os transtornos que o professor focou mais. Oi, gente, mais um dia de estudos. Mas falando sobre ontem, o filme foi sensacional. A gente gostou muito. E eu recomendo pra todo mundo assistir esse filme. E eu confesso pra vocês que hoje eu não estou com muita vontade pra estudar. Aliás, hoje é Páscoa. No caso, eu vou comemorar com minha mãe, aqui em casa mesmo. Amanhã tem prova, depois de amanhã tem prova. Pretendo começar estudando psicopatologia. E aí depois eu reviso psicologia escolar, que a prova é amanhã. Que particularmente eu estou mais tranquila para essa prova. Só que o professor disse que vão ser 8 questões e 6 vão ser abertas. O que me deixou um pouco preocupada, apesar de estar achando o assunto da prova tranquilo.
gente, eu vou finalizando esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado a estudar também. Se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de me seguir aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui um vídeo de como eu me preparei para esse semestre, com algumas dicas que podem te ajudar a se organizar melhor para os seus estudos. E é isso, tchau!